Olá meninas, vamos falar um pouco dos implantes hormonais subcutâneos? Vocês já pararam para pensar por que será que algumas mulheres apresentam uma melhora assim exponencial com o uso de terapia hormonal e outras apresentam todos os efeitos colaterais que elas possam ter? Por que será que uma melhora sono, melhora libido, melhora a qualidade de vida, melhora perfil metabólico e outras, ao contrário, elas sentem aumento de ganho de peso, elas sentem mais cansaço, piora a oleosidade da pele, começa a apresentar acne, dá queda de cabelo. Então, a gente precisa levar em consideração 3 coisas extremamente importantes. Primeira, um óbvio. A gente precisa saber se realmente a mulher tem indicação de fazer terapia com reposição hormonal. Lógico, não dá pra estar jogando hormônio para todo mundo sem critério. Então isso é o básico, certo? Saber quem tem indicação de fazer reposição hormonal. Outra coisa, qual tipo de hormônio que eu devo usar? Então, não existe uma receita de bolo que a gente vai fazer para todo mundo. Tem mulheres que vão precisar de um nível maior de estrogênio, tem outras que têm um predomínio estrogênico e que a gente vai precisar de um outro tipo de hormônio que bloqueie esse estrogênio. Vão ter mulheres que vão precisar de testosterona e vão ter mulheres que não, que ela já tem um perfil androgênico aumentado. Então, não existe o bom para todo mundo, existe o bom para cada um. Então, a gente precisa saber exatamente qual hormônio que cada uma está precisando e em qual quantidade ela está precisando, porque isso também é muito importante. Eu não vou colocar 200 miligramas de testosterona numa mulher que ainda tem um perfil de produção de testosterona próprio. Da mesma forma que o estrogênio, se eu uso uma dose maior numa paciente que ainda é climatérica, não está completamente na menopausa, a gente não teria indicação, ela ainda tem função ovariana. A quantidade do hormônio é importante, o tipo do hormônio é importante e a indicação desse hormônio é muito importante. E terceiro, se a mulher está preparada para receber a terapia hormonal. Eu preciso saber como é o perfil metabólico dela, se ela tem resistência insulínica. Se ela tem resistência insulínica, não é todo tipo de hormônio que eu posso colocar. Então a gente precisa levar em consideração que a reposição hormonal diminui alguns hormônios que nos dão a saciedade, aumenta o hormônio da fome. Se esse perfil metabólico é ruim, se a alimentação dela é muito calórica, se ela ingere grande quantidade de carboidratos, então a gente precisa ter um balanço energético adequado. Se não faz atividade física, então piorou, porque vai aumentar o consumo de caloria e ela não tem o gasto proporcional. O que a gente vai ter? Esse desbalanço aí vai fazer com que ela ganhe peso quando a gente faz terapia hormonal. O problema é do implante? Não. O implante foi bem indicado, mas a pessoa não foi bem indicada para aquele tratamento. Então a gente precisa primeiro organizar a base. A gente precisa ver o intestino, se está funcionando adequado, se essa absorção vai ser adequada, se a alimentação dela é boa, se ela vai receber esse implante de forma adequada, se faz atividade física de forma regular. Então, quando a gente vai tateando esse organismo, a gente vai organizando esse metabolismo. E aí eu não faço a reposição hormonal? Sim, eu posso fazer. Eu posso melhorar os sintomas dela com alguma reposição transdérmica, por exemplo, ou de uso inclusive vaginal, que eu possa ir tateando a dose, vendo qual é a necessidade e se houver qualquer efeito colateral ou alteração aí laboratorial para mim, eu possa parar, rearrumar a minha base e recolocar esse hormônio para paciente. Quando a gente usa implante, a gente fica um pouco de mãos atadas. O período de duração desse implante é de 6 meses a 1 ano. Então, a gente amarra muito essa terapia e a gente precisa esperar o tempo desse implante fazer efeito para que a gente possa remodular a sua dose. Então, é melhor que a gente inicie a terapia hormonal de uma forma alternativa, que eu possa trabalhar com dose ou até às vezes subtraí-la, para que depois que eu tiver com esse organismo todo organizado, com a parte metabólica toda estabilizada, a gente sim entre com os implantes subcutâneos. Outra coisa que é muito comum com os implantes é a mulher esperar que todos os seus problemas vão ser resolvidos com o chip. E eu sempre deixo muito claro que não é bem assim. Tudo que tiver relacionado ao declínio hormonal, a gente vai melhorar usando o implante hormonal. Sim,
Mas existem algumas queixas que não têm essa relação. Então, não vão melhorar todas as queixas e todos os problemas da sua vida colocando implante. A gente vai melhorar, a gente vai estabilizar aquilo ali, mas a gente precisa saber se existem outros tipos de deficiência que possam estar corroborando com esses sintomas. Por exemplo, uma deficiência de ferro, que é muito comum na mulher hoje, pode ser a causa da queda de cabelo, pode ser a causa de um cansaço, de uma fraqueza. A tireoide pode justificar os sintomas semelhantes da menopausa, como labilidade de humor, como ressecamento de pele e mucosas. A insônia, o estresse, o cansaço, pode estar relacionado ao controle de sono de vigília, de cortisol, melatonina. Então a gente precisa organizar toda essa hormonologia, toda essa cascata hormonal, de forma que nosso implante seja, como eu falei de outra vez, aquela cauda do bolo, né? Aquela parte final. Vocês imaginem que assim, os hormônios da gente começam a ser produzidos numa glândula que fica na cabeça. Desse órgão que a gente tem na cabeça, que se chama hipófise, a gente tem estímulos para outras glândulas do nosso corpo. Tireoide, suprarrenal, pâncreas, ovários. Então, você vê bem que vem em cascata. A gente vai mexer lá embaixo nos ovários. Será que a gente não tem um problema um pouquinho mais acima dessa cascata? E aí a gente vai resolver alguns sintomas aqui embaixo, mas a gente deixou passar o que está aqui em cima. Vocês concordam? Então, o que a gente precisa saber? Saber se realmente todos esses sintomas têm uma única causa ou a gente tem outras causas que a gente precisa equilibrar antes ou conjuntamente com a terapia hormonal.